Havendo quórum, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Comissão Especial de Inquérito. Solicito a primeira secretária, vereadora Elcimara Loureiro, que proceda com a leitura do ofício de convocação de testemunha que prestará esclarecimentos a esta SEI. Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Bom, vou fazer a leitura, então, do mandado de notificação da SEI, Câmara Municipal da Serra, número 02 de 2021. Prezado senhor Douglas Oliveira Couze, Unidade de Gerenciamento da PPP, Diretoria Operacional, Companhia Espírito Santense de Saneamento, CESAM, Avenida Governador Blay, 186, Edifício Benji, terceiro andar, Centro, Vitória. O presidente da Comissão Especial de Inquérito, SEI, instituída através da portaria número 929, de 24 de maio de 2021, aprovada nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, conforme resolução número 278/2020, mais especificamente seu artigo 80, inciso 3º, vem respeitosamente convocar Vossa Senhoria para que compareça no plenário da Câmara Municipal da Serra, no dia 20 de outubro de 2021, às 10 horas, para ser ouvido na condição de testemunha para prestar esclarecimentos à SEI, no tocante às denúncias e eventuais responsabilidades relativas ao cumprimento de contrato do segmento de saneamento celebrado entre a concessionária de saneamento Serra Ambiental S.A., e a Companhia Espírito Santense de Saneamento, CESAM, do Estado do Espírito Santo, para concessão administrativa para a ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário do município de Serra, alertando-as sobre a possibilidade de condução coercitiva, artigo 218 do Código de Processo Penal Brasileiro, e crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal Brasileiro, dado e passado aos dias 13 de outubro de 2021, Anderson Soares Muniz, vereador, presidente da SEI. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de fazer o registro da presença dos vereadores, como citei, primeira secretária dessa Comissão Especial de Inquérito, vereadora Elcimara, presente conosco o relator, vereador Marlon Fred, presente aqui também conosco o vereador William, que é membro dessa Comissão Especial, presente também neste plenário o vereador Rodrigo Cassulo, o vereador Wellington Alemão e o vereador Paulinho do Churrasquinho. Então, nesse momento, nós queremos convidar o senhor Douglas, convidar também o seu advogado para estar aqui conosco na lateral da mesa, os dois. O senhor Douglas, que é acompanhado também pelo seu advogado, o senhor Matheus. Senhor Douglas, tendo em vista a notificação ser dada em face como testemunha, então, na condição de testemunha, o senhor Douglas Oliveira Couze tem um compromisso de dizer a verdade do que souber ou do que lhe for perguntado. Isso sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, previsto no CPB, Código Penal Brasileiro. É assegurado ainda o direito constitucional de permanecer em silêncio quando entender necessário. Então, para iniciarmos os trabalhos dessa comissão especial, eu passo a palavra, então, ao nosso relator, vereador Marlon Fred, que irá proceder com os primeiros questionamentos, as primeiras perguntas que preparou. Bom dia Anderson, bom dia Elcimara, bom dia nobres vereadores que estão aqui hoje, bom dia os internautas que nos assistem. Quero aqui agradecer a presença do senhor Douglas Oliveira Couze. Gostaria de saber que cargo o senhor ocupa atualmente. Bom dia a todos. O meu cargo é gerente de PPP, de parceria público-privada da CESAM. Há quanto tempo o senhor atua nesse cargo? Desde fevereiro.
Só um minuto, só um minuto. Vitor, pode apertar. Eu ocupo o cargo desde fevereiro de 2019. Ok, agora eu tenho algumas perguntas para fazer. Gostaria que o senhor nos respondesse com bastante clareza. As estações de tratamento de esgoto, objetivo de concessão no município de Serra, estão com as licenças ambientais e com outorgas de lançamento de fluentes em corpos hídricos regulares perante aos órgãos ambientais? Vereador, nós mandamos para cá, para a comissão, 7 ofícios que tem aqui uma gama de informações. Essas estações estão licenciadas e tem o detalhe do licenciamento estão colocados nesses ofícios. Aí a gente teria que estar fazendo a consulta, a cadeira está descendo aqui. Teríamos que estar fazendo a consulta para ver a situação de cada qual, mas elas estão regulares. As estações estão licenciadas. Seria isso. Segunda pergunta. Qual a situação das licenças ambientais e das outorgas de lançamento de efluentes em corpos hídricos no contrato de concessão aqui no município da Serra? É o que eu te disse. A outorga ela é licenciada pela AGER, que é a Agência de Recursos Hídricos. E cada documento ele tem as condicionantes impostas para cada ET que é outorgável. Então, teríamos que analisar documento por documento, mas só para deixar claro, todas as ETs que são outorgáveis têm as condicionantes e essas condicionantes estão sendo cumpridas. Aí teríamos que fazer uma consulta, porque isso são diversas condicionantes, diversos documentos, é uma série de informações muito grande, para mim, talvez, expor aqui uma sem cometer qualquer tipo de erro, entendeu? Mas se precisar, de repente, a gente complementar alguma informação, alguma coisa assim, a gente pode estar anotando e mandando posterior também. Ok? Terceira pergunta. Como a CESAM explica as reincidências de multas que são aplicadas, tendo em vista que o relatório entregue à CEI pelo chefe de fiscalização, senhor Sidney, que depois aqui, podemos encontrar diversas multas, porque os problemas não são resolvidos. Vou dar um exemplo. Teve uma multa aqui no bairro Barcelona, em 2014, na Avenida Arco Verde, de R$250 mil. O senhor pode me responder? Para a gente ser bem preciso e não cometer nenhum erro, eu precisaria de ter uma lista das reincidências e fazer uma resposta formal para os senhores, para que eu não cometa erros. Porque o que acontece? Hoje, Serra ela tem 1.000 quilômetros de rede de esgoto, mais de 1.000 quilômetros. Então, em algum ponto ou outro, vai existir alguma reincidência, ou de extravasamento, ou algum entupimento, alguma questão que vai gerar alguma notificação. Então, eu não tenho aqui, neste momento, a lista de algum ponto que tenha reincidência. Senhor Douglas, porque, assim, se a gente for citar, a gente vai ficar aqui, acho que uma semana, um mês, são muitas. Eu só dei esse exemplo porque é um dos exemplos que a gente teve aqui. Tá bom? Presidente, me sinto contemplado. Tá ok. Gostaria também de falar que os nobres vereadores que estão acompanhando essa comissão também terão a possibilidade de se manifestar. A gente precisa apenas salientar, né, é importante afirmar, quanto à objetividade, né, do que nós estamos aqui, que é o foco da ação que estamos discutindo dentro dessa comissão especial inquérito, ou seja, o mérito,
para que não possamos fugir do mérito da comissão especial. E aí cada vereador terá um tempo de 3 minutos estabelecido para poder fazer a sua manifestação, tá? E aí, então, o senhor Douglas vai, então, responder e, em seguida, o vereador também pode fazer a sua consideração, tá bom? Vereador Wellington. Bom dia, Douglas. Bom dia. Bom dia, Anderson, Fred, Elcimara, doutor que está aí acompanhando. Eu sou vereador Wellington Alemão, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Casa e participei no mandato anterior do Condemas e comecei a participar esse ano, até me pedir para me afastar do Condemas. Mas hoje, lá no Condemas, e a gente vê pela presidência da Comissão Meio Ambiente que uns 50% das infrações que é apurada no Condemas é sobre extravasamento de esgoto dentro do nosso município. E alguns lugares, sim, tem reincidências. Vejo que hoje, devido ser uma PPP, quem paga por isso, a CESAM contratou a empresa, que hoje é Ambiental Serra, eu vejo que quem paga é a Ambiental Serra, e vejo que hoje nós pagamos um esgoto de 80% para pessoa de CPF e 100% para pessoa jurídica. E pagamos um esgoto que nós vemos, eu moro às margens do córrego do Dr. Robson, que não é tratado, que o esgoto não é tratado. A maioria das vezes que o extravasamento desses esgotos, a gente vê que cai dentro do córrego do Dr. Robson. Um córrego que, quando eu era criança, não tem vergonha nenhuma de falar que eu tomava banho nele. E hoje, se a gente tomar banho, é arriscado vir esgoto junto com a gente. Então, hoje eu vejo que nós pagamos por uma coisa que não é tratada e pagamos muito caro. Hoje, o que é cobrado na nossa taxa de esgoto, que eu vejo que não é tratado, é mais ou menos o preço da água que nós recebemos, que às vezes até um pouco amarela, um pouco suja, né? Mas vejo que a metade das multas que é apurada pelo Conselho de Meio Ambiente são da CESAM e Serra Ambiental. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador William. Bom dia. Tem uma pergunta simples e também bem objetiva, igual o novo vereador antes disse, que a gente tem que ser objetivo na pergunta. A gente vem acompanhando esse desenrolar dessa CPI já tem algum tempo e, diariamente, corriqueiramente, a gente está tendo muita reclamação, a gente tem provas, tem foto, tem vídeo de vários lugares de esgoto transbordando diariamente, reincidentemente. E a gente vê que a Ambiental Serra parece que ela não tem estrutura para poder tá solucionando os problemas no tempo devido, ou então tipo assim, às vezes vai num lugar, parece que maqueia o problema. Se tem uma avenida que um PV transbordou no meio, ela vai lá, resolve o problema, desentope o PV. Com meia hora depois, o outro PV na frente daquele, uns 30 metros, transborda também. Antigamente, quando era o Debrecht que fazia esse tipo de trabalho, que eu até acompanhei antes de eu ser vereador, quando acontecia esse tipo de coisa, eles faziam um preventivo em toda a avenida para poder evitar de o cliente, o morador, ter que ligar de novo para poder reclamar que consertou de manhã, quando deu na hora do almoço, transbordou tudo de novo. Então, assim, eu acho que essa empresa ela não está tendo estrutura para poder estar dando esse tipo de manutenção no município da Serra. A gente vem reclamando e ligando corriqueiramente todos os dias, entendeu? Então, eu fiz uma pequena avaliação em cima dessa empresa que está prestando o serviço e, infelizmente, está deixando a desejar em vários aspectos. Uma segunda pergunta com relação ao descarte de rejeitos nos rios.
nós temos uns 3 pontos ali na praia de Manguinhos e Jacaraípe, que é um absurdo. Eu liguei um tempo atrás para poder fazer um questionamento, por que o esgoto, o rio ali, que era claro, se vocês pedirem alguém para fazer uma análise lá, pegou de colocar num recipiente de vidro, ele explodir, porque ali não tem água mais ali, ali é esgoto in natura puro mesmo. Então, eu liguei, fiz um questionamento e falou que, infelizmente, não é de competência da CESAM obrigar os moradores a fazer a ligação da rede de esgoto da caixinha, da casa para a caixinha. Assim, eu faço uma pergunta, não seria viável a própria CESAM, já que a terceirizada de vocês fazem a rede nova e colocam na frente do cidadão? É só uma sugestão. Eu acharia muito importante, vai ter um custo pequeno para vocês, que às vezes o cidadão não tem condições de fazer a ligação da casa para a caixinha, eu acho que resolveria bastante e resolveria uma boa parte desse percentual de esgoto que é jogado nos rios, nas praias, porque às vezes vocês colocam a rede nova num bairro, porém ela fica ali. E o cidadão às vezes não tem condições de ligar, porque, pelo que eu vi do contrato lá, vocês não são obrigados a ligar da caixinha para a casa do cidadão. É o cidadão que tem que ligar da casa para a caixinha. Eu acho que isso deveria ser revisto no contrato, porque se vocês já estão fazendo a rede nova, no ato que vocês terminam a rede, vocês ganham um percentual. Mesmo que o cidadão não ligue na caixinha, vocês estão cobrando um percentual no talão de água. Então, assim, eu acho que se fizesse ao contrário, fizesse a rede e já conversasse com o morador para poder estar fazendo a ligação da caixinha para a casa do cidadão, eu acho que a gente ia ter uma redução muito grande de esgoto nos rios, nas praias, principalmente na praia de Manguinhos, que é um absurdo, que a semana passada aconteceu um incidente ali, morreu vários peixes, os moradores mandando filmagem para a gente, de uma pancada de peixe morto, e a água da praia estava tão turva que não dava nem para você entender o que era aquilo ali, por conta do excesso de esgoto nos rios que está acontecendo aqui no município da Serra. É só essa a minha fala. Tá bom? Obrigado aí pela atenção. Só em termos de... Já vou passar a palavra para o vereador Caçulo, mas antes eu gostaria de fazer algumas indagações também, para a gente se ater um pouco à questão do tema, até para a gente contribuir com todos. No início eu disse ao senhor Douglas sobre o compromisso de dizer a verdade, que é muito importante, tendo em vista a condição de testemunha que foi acionada. O senhor, na pergunta do vereador Fred, o senhor afirma que, quanto à questão das licenças, elas estão regulares. Eu quero complementar. Tá. Estão regulares e afirma ainda que as condicionantes estão sendo cumpridas. Nós temos ciência, tendo em vista uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, eu vou pedir assim, o Vitor para poder exibir aqui, para todos nós que estamos aqui assistindo, essa CPI tem ciência, os últimos arquivos, Vitor, que eu te enviei, de que essas licenças e condicionantes não estão sendo cumpridas. Que há diversas licenças e há diversas condicionantes que não estão sendo cumpridas. Isso é um documento do Tribunal de Contas que foi enviado pelo órgão regulador, que é o IEMA. O Tribunal de Contas perguntou ao IEMA, e o IEMA enviou para o Tribunal de Contas, relatando, inclusive, quais etes, onde essas licenças e essas condicionantes não estão sendo cumpridas. E aqui, nós tivemos ciência desse relatório do Tribunal de Contas, que foi entre o mês de março e maio, ou seja, ele é muito próximo, ele é recente, mas, ainda assim, essa comissão especial de inquérito ela teve o cuidado de reiterar a pergunta ao IEMA, solicitando a relação atualizada e o status dessa relação atualizada, e o IEMA nos forneceu, através do documento, que todos nós temos ciência, está aqui nas nossas mãos, a vereadora Elcimara está com o documento aqui nas mãos, onde diversas condicionantes ambientais e diversas licenças não estão sendo cumpridas. O contrato 034/2014 prevê que a concessionária, que tem a responsabilidade que a Ambiental Serra de cumprir, essa questão das licenças e outorgas, mas não está fazendo. Então, assim, eu gostaria muito de pedir, senhor Douglas, que assim,
com todo respeito, não faltasse com esse compromisso da verdade, porque dizer para que, na CPI, que está sendo cumprida, nós temos documentos aqui na nossa mão que não está, e são várias, para dizer quase todas as ETs, segundo informações do IEMA, as outorgas não estão sendo cumpridas. Então, assim, se o senhor pudesse posicionar em relação a essa situação, para a gente é importante. Só para complementar a resposta para o vereador Fred, eu achei que no ofício 21/2021, do dia 4 de agosto, com relação às outorgas, de 21 estações de tratamento, 18 estão outorgadas, 3 não são passíveis de outorga, que é André Carlone, Nova Almeida e Jacaraípe, e somente uma está sendo mantida a tratamento junto à AGE e ao Comitê de Santa Maria, que é a ET Furnas. Então, só para deixar claro aí uma resposta que já havia sido enviada anteriormente. Com relação à notificação do Tribunal de Contas, com relação ao cumprimento de condicionantes, se não me falha a memória, todas as condicionantes são em torno de 820 e poucas condicionantes. Não estou lendo aqui em lugar nenhum, é só algo que me veio à memória. É algo aproximadamente em relação a isso, é um número muito grande de condicionantes, aí cada ET tem um número X de condicionantes. O tribunal entende, em algum momento, o não cumprimento com relação ao documento que o IEMA mandou para o tribunal e não notificou a CESAM e nem a concessionária. Então, quando da fiscalização do tribunal, o tribunal foi ao IEMA, o IEMA fez um relatório, mandou para o tribunal, só que a concessionária e nem a CESAM havia ciência deste documento. Então, para que nós possamos saber se está sendo cumprido ou não, a gente tem que ser notificado para ter ampla defesa ao contraditório e tudo mais. Então, com relação, vereador, a essa defesa do tribunal, a CESAM protocolou, junto ao Tribunal de Contas, a defesa e os entendimentos que a CESAM ou a fiscalização tinha sobre o cumprimento ou não de cada condicionante. E colocou neste documento todas as razões e tudo mais. E isso é um processo que está sendo tramitado e julgado pelo Tribunal de Contas, que, logicamente, ele é um documento público, está lá disponível. Se quiser também, depois a gente pode estar disponibilizando, enfim, da melhor forma possível. Ok. Não sei se faltou alguma coisa. O senhor, só para concluir o raciocínio, presidente, no item 20 do contrato 034, fala sobre as obrigações da concessionária. Item 20.1.8 fala que cumprir a lei, sobre as obrigações da concessionária, nesse item fala claramente: cumprir legislação ambiental e regulamentação aplicável no âmbito federal, estadual e municipal. Isso é a observância que deve-se ter e está previsto no contrato, a observância dessa lei. No critério de legislação, nós temos a resolução do CONAMA, nós temos as licenças e outorgas previstas, dentro da lei estadual, e nós temos o Código de Meio Ambiente da cidade. Nós temos essas premissas, não tem como fugir dessas premissas. O senhor fala que a CESAM precisa ser notificada para ela saber quais condicionantes ela precisa cumprir, quais elas estão sendo cumpridas, mas essas condicionantes já não estavam previstas, já não tem a relação, ou seja, elas não têm que ser cumpridas. Então, assim, tem que o IEMA notificar a CESAM e a Ambiental Serra sobre um compromisso que já é delas fazerem? Posso complementar? Pode. Na verdade, para deixar mais claro, a condicionante, ela existe e ela é cumprida ou não cumprida. Quando tem alguma justificativa por alguma questão de não cumprimento, de entendimento de não cumprimento, é o órgão ambiental que tem que falar se aquilo dali está sendo cumprido ou não. Então, o IEMA colocou uma condicionante. A concessionária vai lá e faz uma justificativa em um ponto específico daquele cumprimento. Eu não vou exemplificar aqui para mim não errar. Ela vai lá e faz uma justificativa. Por exemplo, uma DBO muito diluída numa lagoa, porque choveu demais e diluiu. Só um exemplo básico aqui. Um exemplo exemplificador aqui.
Então, ele faz a justificativa. Quem tem que julgar se ele vai aceitar ou não essa justificativa para dar cumprimento ou não é o órgão ambiental. E nós, da CESAM, a gente acompanha isso junto ao órgão ambiental e junto à concessionária para estar se fazendo cumprir o contrato, conforme o vereador Anderson disse. O contrato de PPP, ele tem que cumprir todas as legislações, estaduais, federais, municipais, enfim. E nós estamos aqui para ao máximo fazer cumprir toda essa legislação e manter o meio ambiente protegido e o contrato cumprindo o seu papel, que é sanear o município de Serra com esgotamento coletado e tratado. E aí eu aproveito para deixar registrado que todo o esgoto coletado, que os clientes estão interligados, eles são devidamente tratados nas estações de tratamento. Agora, quando tem a rede coletora e o morador, por questão que o vereador bem disse aí, que é um assunto realmente muito delicado, que a gente sabe que o Brasil é desprovido de recursos e tudo mais, mas é algo, vereador, para a gente pensar, sim, em estudar uma forma de fazer algum fomento de ligações intradomiciliares, que é uma questão, não é muito simples, é uma questão complexa, que envolve uma série de questões sociais, enfim. E nós estamos estudando, junto à Serra Ambiental, um programa de adesão, no sentido, tipo assim, de tentar beneficiar a comunidade de alguma forma, com quanto mais pessoas se interligarem à rede, fazer algum fomento junto às escolas, inclusive, agora no ano de 2022, vai voltar os estudos junto às escolas para fomentar isso com as crianças, porque isso ficou parado agora durante a pandemia. Então, a gente acredita muito que, através das crianças e da conscientização, a gente pretende ampliar isso aí também, entendeu? Tá ok. Vereador Rodrigo Caldeira. Bom dia, presidente, bom dia, vereador Anderson, a vereadora Elcimara, vereador Fred, vereador Kik também está participando, vereador William da Elétrica, vereador Caçulo, vereador Pablo, vereador Paulinho de Churrasquinho, vereador Wellington. Bom dia, o gerente operacional da PPP, Douglas, o seu advogado, doutor Gustavo, procurador. Bom dia a todos que estão aqui, assessoria, taquigrafia, Caimere, Márcia, todas as pessoas da casa. Bom, gente, eu ouvindo algumas falas, eu fico muito triste, presidente. Quero parabenizar aqui a todos vocês da comissão, que vem fazendo um brilhante trabalho esse sério e muito técnico. E, tendo a oportunidade de ver alguns números, percebo que, quando fala em cumprimento, eu vejo que não vem cumprindo realmente nada. Onde essa empresa Ambiental Serra passa nas nossas comunidades aqui da cidade da Serra, o primeiro bairro que foi feito foi Carapina Grande, foi o meu bairro, onde eu moro há 41 anos. Acabou com o bairro. Asfalto, uma porcaria, onde corta, tem que recapear tudo. Deixa uma dívida para o município absurda que tem que recapear. Uma porcaria. Quando não fica baixo, fica alto, vira quebra-mola. Então, onde vem passando, vem acabando. É cidade arrasada, onde Ambiental Serra passa. Quando eu vi o vereador falar em estrutura, que a empresa que vem fazendo o trabalho não tem estrutura, isso não é problema nosso, isso é problema de quem contratou. E dinheiro não falta, recurso não falta para a CESAM. Então, eu penso que isso aí
é balela. Nós não temos que se preocupar com isso. Sem preocupação, essa preocupação tem que ser de quem contrata. Cumprimento das condicionantes, eu vejo que pouco fez para a nossa cidade. A Ambiental Serra se preocupou, sim, em fazer ligações rápidas, onde ele era mais fácil, fazia, para cobrar esses 80% da população. Vejo que não há uma fiscalização da CESAM, que deveria fiscalizar melhor, que vem pagando caro por esse trabalho. Vem pagando, não. Vem tirando da população para entregar para a empresa que só se preocupa em levar o dinheiro da população, não só da Serra, mas sim do Estado do Espírito Santo. Só pensa em ganhar recurso, porque eu vendo alguns números que a CESAM pagou para a Ambiental Serra, são números exorbitantes. Não é falta de recurso, é falta de vergonha na cara o que está fazendo com a população do nosso município. Então, eu penso que, se a CESAM, o que tem visto aqui fazer com a nossa população, jogando esgoto em nossos mananciais, em nossas praias, jogando esgoto nas nossas áreas de preservações, que eu tive a oportunidade de acompanhar em alguns lugares, e vejo esgoto a céu aberto, e muitas das vezes sendo extravasado de etes, e virando, aí fala o que é rios, ali tem uma nascente de esgoto. Então, não está havendo, se a CESAM está falando que está sendo feito tratamento, que está sendo tratado, é porque não está fiscalizando. E se a prefeitura também não está fiscalizando, nós temos que cobrar, sim, da prefeitura que o que essa empresa tem feito na nossa cidade é um absurdo. É um absurdo. Então, eu penso que, até que se cumpra, que tem datas, e não vem cumprindo, até que se cumpra, que retire essa taxa, que é um absurdo, de 80% que vem cobrando da população, que retire imediatamente essa taxa de 80% e 100% para os comércios, e depois volta a se discutir, porque é um absurdo cobrar 80% da população mais simples, que vem sofrendo para pagar isso, que não tem condições de pagar, e para pegar os nossos esgotos, jogar para uma ETS e jogar para as nossas áreas ambientais. Se pode estar tratando um pouco, sim, para dizer que está tratando, não sei se eu não posso falar, mas eu sei sim, que onde eu vi é uma vergonha o que essa empresa tem feito na cidade da Serra. E eu penso que a CESAM tem que imediatamente tirar essa taxa de 80% e devolver à população, que muitos estão com as suas águas cortadas, cheias de dívida, que não tem condições de pagar. Meu muito obrigado. Vereador Paulinho. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa comissão, vereador Anderson Muniz, a nossa primeira secretária, vereadora Elcimara, nosso relator, vereador Fred, ao depoente, senhor Douglas, seu advogado, procurador e funcionários da Casa de Leis, também aos nobres vereadores, vereador William da Elétrica, vereador Rodrigo Cassulo, vereador Pablo Muribeca, vereador Hélio Alemão e nosso presidente, vereador Rodrigo Caldeira. E a todos aqui assessores também que estão acompanhando e também moradores. Eu quero dizer aqui
que todas as falas aqui são de comum acordo, né? A Ambiental Serra tem feito um trabalho que não tem deixado nós, as comunidades, moradores, satisfeitos, e ainda ter que pagar por esse serviço é um absurdo, e pagar caro, 80%, 100% para comerciante, e isso onera muito o bolso das famílias trabalhadoras da nossa cidade. O trabalho prestado desde do esgoto ali, que sai das residências, até quando é feito ali o trabalho nas ruas, a gente vê hoje bairros, como foi falado aqui nosso presidente, bairros arrasados, dificuldade de passar. O bairro Planalto Serrano, Vista da Sé, inclusive, ruas intrafegáveis, porque o desnível é muito grande, o asfalto, e isso vai custar muito caro para a gente, porque tem que ser feito, a população sofre. Agora, em época de chuva, águas empoçadas por todos os lugares. Mas a minha pergunta é o seguinte: a Prefeitura informou que já foram aplicados, entre janeiro e setembro de 2021, o total de 34 autos de infração, decorrente a lançamento irregular de esgoto em afluentes ou tratamento inadequado da água por meio da concessionária responsável. O valor total das multas chega a quase 3,5 milhões de reais. O senhor Douglas sabe me dizer o porquê de tantas autuações contra a Serra Ambiental, ou Ambiental Serra? Dizer que está sendo multado, mas continua, né, lançando. Esses dias eu estive com muita dificuldade, né, falta de tempo, meus filhos sempre pedindo para ir numa praia. Eu estive na praia de Manguinhos, eu tive que sair logo, porque o mau cheiro na praia já era nítido, que ali estava sendo lançado muito esgoto naquela praia. Então, assim, é um absurdo isso, e a gente precisa imediatamente, como disse, suspender o pagamento dessas taxas, até que se regularize tudo que está no contrato, que seja cumprido, de fato, o contrato. Né? Recuperar a rede de esgoto antiga, serviço mal feito, que não tem ali a queda normal, volta para dentro das residências. Foi prometido por várias vezes a nós, líderes comunitários, que ia ser feito um trabalho de educação dentro das escolas, e não foi feito, não está sendo feito. Então, assim, coisas simples não estão sendo cumpridas. Imagina as coisas mais difíceis. Então, a gente pede que isso seja imediatamente suspendido, essa taxa, até que se cumpra, e também perguntar ao nosso depoente por que tantas autuações. Bom dia, vereador. Não vou responder na ordem, não, mas vou da melhor forma aqui. Substituição de rede, o senhor falou lá em Planalto, hoje nós estamos substituindo lá na Avenida Montanha e na Avenida ou Rua Bela Vista, alguns trechos lá que estavam com problemas lá, gerando algum entupimento, alguma desobstrução. Laranjeiras também estamos substituindo redes. Com relação ao trabalho em escolas, foi o que eu disse anterior, nesse período de pandemia ele ficou um pouquinho paralisado, e isso, logicamente, isso prejudica o fomento junto às crianças, que são o futuro desse país, para levar, inclusive, a conscientização para dentro das casas, porque o uso correto da rede de esgoto ela é primordial para que possamos manter a nossa malha de mais de 1.000 quilômetros de rede em bom funcionamento, como, por exemplo, não jogar cabelo, absorvente, camisinha, pano e etc. dentro da rede, óleo. E isso, vereador, isso é bom, a oportunidade que a gente tem aqui também para estar falando com os senhores aqui que estão fazendo um trabalho aí bacana, que é em prol do saneamento, e tudo que é em prol do saneamento, a CESAM vai estar aqui à disposição e vai estar junto com os senhores aqui para estar cobrando, reforçando as cobranças para cima da empresa, sendo ela a Serra Ambiental, ou a Vila Velha Ambiental, ou a Cariacica Ambiental.
Então, esse trabalho nas escolas, eles vão voltar agora a partir de 2022, porque agora a pandemia já está mais estabilizada, então eles já estão preparando para estar voltando. Com relação às multas, esse é um assunto um pouco mais delicado, porque tem a questão dos prazos, né? Conforme falou, inclusive, aqui o gerente da fiscalização, o senhor Sidney, que a gente, inclusive, teve reunião com ele, junto com o secretário de Meio Ambiente há pouco tempo atrás. Hoje, o prazo que a ARSP, que é a agência reguladora, ela preconiza o seguinte: 48 horas para desobstrução. O contrato de PPP, que é o 034, que é o objeto dessa SEI, ele fala em 24 horas. A empresa tem que atender em 24 horas. Só que, em média, hoje, esses atendimentos, ele ficam em pouco mais de 12 horas. Então, por isso que é importante, tendo uma obstrução de rede, um extravasamento, ligar para o 115, pegar o número do protocolo e, logicamente, os representantes da comunidade, que são vocês, os vereadores, lideranças comunitárias, eles têm um canal direto com a assessoria social e de comunicação da Serra Ambiental, ou até nós, da própria CESAM. Alguns vereadores aqui Senhor nos mandam... Douglas, só para a gente poder entender. O senhor fala da questão que tem um prazo. Isso. Para poder se cumprir a questão do chamado, né? Isso. Se executar o chamado. Isso. E, em detrimento disso, a fiscalização deveria guardar esse prazo? É isso? Olha bem. Por que eu estou perguntando isso? Porque, acompanhando algumas defesas da empresa no Condemas, a defesa sempre seguia essa linha, que a fiscalização, antes de multar, antes de autuar, deveria observar o item contratual, que é a questão do prazo de 24 horas, para depois fazer o auto de infração. Mas o Código de Meio Ambiente do município, 2199, ele é claro quanto à questão da questão do esgoto, de não lançamento de esgoto. Então, eu quero entender isso do senhor. No caso, a fiscalização tem que aguardar esse prazo contratual? Porque se a gente der essa colher de chá para a Ambiental Serra, a gente tem que dar para as outras empresas também da cidade. É isso? Vereador, eu não sei se eu entendi certo, mas, por exemplo, hoje a rede de esgoto, ou qualquer questão que opere, por exemplo, qualquer indústria, qualquer segmento, ele é sujeito a algum tipo de sinistro, seja por obstrução, seja por entupimento, seja por qualquer outro tipo de questão, algum acidente que aconteça, que rompa uma tubulação, a empresa ela tem um tempo determinado contratualmente, que está baseado nas regras da ARSP, que é a agência reguladora do saneamento básico, e eles têm cumprido e têm que cumprir isso. Agora, quando eles não cumprem o prazo, eles estão sujeitos a tomar a multa. Logicamente, tentando exemplificar aqui, sem fugir muito ao assunto, um auto de infração de trânsito. A pessoa é notificada, aí ele vai fazer lá a defesa. A defesa dele é o seguinte: se ele fez a desobstrução em até 24 horas, isso aí é o entendimento meu, como fiscal. Se foi feito em 24 horas e não causou algum dano irreparável, alguma questão nesse sentido, a empresa ela cumpriu no papel de ir lá e atender. Seu Douglas, só porque ele tocou nos pontos que eu falei, em Planalto Serrano estão fazendo lá 2 pontos, mas a parte alta do bairro, que é a maior do Planalto Serrano Bloco A, foi utilizada a rede antiga do Conjunto Marajá, que foi um erro, utilizar uma rede antiga de mais de 40 anos, e que isso acarreta para a parte baixa, porque desce toda a sujeira para baixo e ali extravasa em vários pontos, que toda vez que a chuva, inclusive, extravasa. Ali na descida do Planalto Serrano, Bloco B, Avenida Montanha, Avenida São Francisco, isso acontece constantemente, e esse esgoto vai para os nossos afluentes. Outra questão que o senhor disse aí, do prazo, esse prazo não é sempre cumprido. Eu tenho um morador lá na rua Laranjeiras, lá
em Cidade Pomar, que está desde domingo com esgoto dentro de casa. E já foi aberto vários pedidos, várias solicitações, e não foi, inclusive por mim ontem, e até hoje não resolveu. O rapaz mandou para mim agora, a casa dele cheia de esgoto. Então, não é também cumprido isso. Então, assim, a gente precisa que esse serviço melhore de fato e que vocês possam ver, porque faz o serviço e tem que voltar para refazer, cortar de novo o nosso asfalto e refazendo um serviço que não é fiscalizado direito. Vocês colocam a empresa quer receber, faz o serviço de qualquer jeito, faz a medição, vai embora. Tem empresa que fez serviço para o Oceano que está lá no Ceará. E quem vai ser responsabilizado por esse serviço que foi mal feito? Presidente, eu posso falar em cima dessa fala aí? Pode. Senhor Douglas, o senhor fez uma fala sobre 24 horas, sobre essas multas que a empresa Ambiental Serra está levando, porque é 48 horas a empresa no contrato que deve cumprir 48 horas. Em 24, ok. E qualquer chamado feito em 48 horas tem que ser cumprido, ok? E o senhor falou que nós temos que pedir à pessoa para abrir esse chamado e nós temos contato direto com algumas pessoas da empresa. É verdade. Mas, conforme o vereador Paulinho falou, nem nós que temos esse contato direto com a Ambiental Serra, com algumas pessoas da CESAM, são cumpridos em 48 horas. Nós abrimos vários chamados. E a população, quando vê o esgoto, a primeira coisa que eles fazem é abrir um chamado. E, às vezes, ficam a semana 15 dias. Então, eu penso que não é porque nós temos canal aberto direto, eles nos atendam os vereadores, atendam o prefeito, atendam o secretário. E a população mais simples, que não tem esse contato com o vereador, não tem um contato com a autoridade, eles vão ficar sofrendo. Então, eu penso que isso aí tem que ser uma fiscalização da empresa, não sei o contrato como é essa fiscalização, não tive a oportunidade de olhar essa parte, talvez o presidente saiba falar melhor. Não sei qual é a parte da prefeitura, presidente, de fiscalizar, mas eu vejo que está sendo um descaso com o povo da cidade. Está sendo um descaso, e isso debaixo dos nossos narizes. Isso é nossas comunidades, que a gente vê todo dia, que nós passamos todo dia. Quanto ligação de esgoto que a empresa tem que tratar, nós achamos várias ligações de esgoto dentro dos ralos, dentro das caixinhas, jogando nas nossas redes fluviais. Vários. Acompanhei, tiro foto, denuncio. Então, assim, a fiscalização é zero. Só se preocupa, tenho certeza, a preocupação é grande quando chega no final do mês para receber o que se estica de cano, que joga de asfalto, que é asfalto igual isopor, sorrisal, qualquer coisinha estoura. Então, essa fiscalização tem que ser feita pela CESAM e não está sendo feita. Então, a cidade não pode sofrer por esse descaso da CESAM aqui. Senhor presidente. Pode falar, vereador. Senhor Douglas, dentro do que já foi colocado aqui pelos meus colegas... Só fazer uma consideração, vereador. Depois eu daria a palavra ao vereador Rodrigo Caçula e ao vereador Pablo de Muribeca. Eu vou pedir aos vereadores para... Quanto à questão da objetividade, porque nós temos algumas perguntas de cunho técnico que a gente precisa fazer para o depoente, tá bom? Pode falar, vereador. Senhor presidente, então, retomando aqui meu questionamento, senhor Douglas, diante dos relatos que eu ouvi aqui, o senhor respondeu que, foi o que eu entendi, que o senhor não tem conhecimento desse relatório que o IEMA apresentou, falando das ETs e das outorgas que não estão sendo cumpridas. Aí eu tenho aqui... Não, temos sim. Ah, tem? Temos sim. Então a CESAM
Pelo tem... Tribunal de Contas. Tá. Através do tribunal. Pelo Tribunal de Contas, mas então a CESAM tem ciência de todas as ETs aonde as outorgas não estão sendo cumpridas. Nós temos várias aqui. Nós temos Felrosa, Manguinhos, deixa eu ver aqui, alguns exemplos, Laranjeiras, Eldorado, várias ETs aqui. Jardim Tropical, Manguinhos, Laranjeiras, Mata da Serra, enfim, várias aqui de outorgas que não estão sendo cumpridas. Bom, uma outra coisa também, já que vocês têm ciência, a gente quer saber quais os caminhos, quais as providências que os senhores estão tomando para que isso seja solucionado. Uma outra situação também que eu vejo aqui é a falta de fiscalização, ao que me parece. A PPP é feita com a CESAM, mas a CESAM contrata a Serra Ambiental. Então, a Serra Ambiental que é responsável por todo o serviço, por todo o operacional. Mas compete à CESAM, periodicamente, apresentar esses relatórios de cumprimento de condicionantes. Então, compete à CESAM também fiscalizar o serviço da Serra Ambiental, não é isso? Então, a CESAM ela tem a responsabilidade de fiscalizar. Então, a gente quer saber, a CESAM fiscaliza? A CESAM tem esses relatórios de fiscalização, aponta onde estão sendo cumpridos, onde não está sendo cumprido, como que tem sido realizado isso, como tem sido feito. Porque, assim, a impressão que eu tenho, senhor presidente, é que não há fiscalização por parte da CESAM em relação à Serra Ambiental. É a impressão que eu tenho. Ok? A falta de fiscalização. Então, a gente precisa esclarecer isso para a população. Respondendo à vereadora, com relação à fiscalização, nós temos hoje no contrato de PPP 20 indicadores de desempenho. Então, é assim que é feito a fiscalização do contrato. Por que eu falo que é importante registrar no 115? Qualquer descumprimento e baixa de serviço posterior a 24 horas, se a empresa demorou 25 horas para atender um determinado chamado, esse um determinado chamado ele vai para uma lista de não cumprimento. E isso aí é apurado ao final do mês. E isso pode afetar a medição, que é o pagamento da parcela da concessionária. Então, se tiver reclamação, descumprimento de horas, reclamação de pavimentação, reclamação de obras, tudo isso é computado na condicionante, no indicador de desempenho, e que é apurado mensalmente e fechado trimestralmente. Se a concessionária não atingir determinada pontuação, isso afeta a medição dela. Então, isso é feito através do sistema CICAT da CESAM. É um sistema computadorizado, ele não tem assim a intervenção, de certa forma. Na hora que você baixa a nota de serviço, ele é computado lá. Então, se passou de 24 horas, ele já vai computar negativamente. E a CESAM, com relação às condicionantes, que é uma questão que é um assunto amplo e que acho que veio pergunta de todos os vereadores, a gente gostaria até que a comissão, vereadora, preparasse algumas perguntas, ou a gente elucidasse isso por escrito, dentro de um prazo aí que a gente pode acordar, porque aí vai ficar mais fácil, porque são muitas condicionantes, como eu disse. Todas elas, ou tem uma ou outra não cumprida, ou outras são justificadas e estão sob análise do órgão ambiental. Então, a gente prefere fazer uma resposta por escrito, que fica algo mais elaborado, uma forma mais transparente, uma forma mais comprometedora de nossa parte, e entregar para vocês, como a gente sempre fez, o atendimento a essa comissão. Entregamos toda a documentação dentro do prazo solicitado oportunamente. Então, só para esclarecer, a CESAM tem ciência do não cumprimento das outorgas, das condicionantes, ok? Mas o senhor está solicitando essa comissão que a gente encaminhe... que a gente encaminhe um documento solicitando a informação de quais condicionantes não estão sendo cumpridas e o que os senhores estão
realizando, quais os caminhos que os senhores estão tomando para resolver essas questões de condicionantes não cumpridas e também em relação às outorgas. É isso? O senhor quer que a gente encaminhe um documento e vocês vão explicar quais condicionantes não estão sendo cumpridas e o que vocês estão fazendo. E qual seria a justificativa, uma vez que isso já está sendo julgado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é esse documento que vocês têm acesso, eles notificaram a prefeitura, notificaram a CESAM, notificaram várias pessoas, e todas as considerações já foram colocadas no processo e está em julgamento pelo tribunal. Então, inclusive, nós estamos aguardando para ver o que o tribunal entende sobre cada justificativa colocada no processo, que, de certa forma, é o chamado lá, o direito ao contraditório que se dá para a concessionária, que é uma questão corriqueira quando a gente se trata de administração contratual. Senhor Douglas, perdão. Não é a questão só do tribunal. A questão aqui também é do IEMA. Porque o órgão fiscalizador é o IEMA. É o IEMA que está nos dizendo que os senhores não estão cumprindo a legislação ambiental no que se refere à questão das licenças. É o IEMA que está nos dizendo que os senhores não estão cumprindo requisitos básicos que estão previstos nas outorgas. Os senhores não estão cumprindo. E isso está previsto neste contrato que os senhores assinaram. Contrato 034/2014 está aqui previsto. Os senhores têm que cumprir itens da legislação ambiental nos diferentes níveis, federais, estadual e municipal. E está claro, através do documento, que o IEMA nos responde, que os senhores não estão cumprindo. E quando os senhores não cumprem, os senhores estão quebrando o contrato. Estão colocando em risco o contrato, e aí eu falo em relação à concessionária, até em relação à caducidade do contrato, que também é um item contratual, porque a legislação ambiental não está sendo cumprida nas suas diferentes formas. Ou seja, a população está pagando caro por um esgoto onde a preocupação de CESAM e Ambiental Serra só tem uma preocupação hoje na cidade. Publicidade e propaganda, outdoor espalhado na cidade, busdó espalhado na cidade, digital influencer sendo utilizado na cidade, tentando associar a imagem até da Guarda Municipal, de servidor público, a enxurrada de publicidade e propaganda, a população pobre da cidade pagando. Se paga R$100 de água, tem que pagar 180. Se o comerciante duro lá paga R$100, tem que pagar 200. Eles estão pagando porque os senhores estão se preocupando apenas em fazer rede de esgoto, complementação de rede, mas de tratar, conforme prevê o contrato de cumprimento de legislação, os senhores não estão fazendo. Aqui não é quesito para essa CPI de fazer pergunta formal para os senhores responderem para a gente, destrinchar. Está claro para a gente aqui, o IEMA respondeu, os senhores não estão cumprindo. Se não está cumprindo o contrato, quebra contrato. É isso que está claro para essa Câmara, senhor Douglas. Os senhores não estão cumprindo. E mais ainda, o senhor é quem deveria fiscalizar essa situação. E está claro também quanto à negligência em relação à fiscalização. E a gente sabe que prevaricar é crime. Então, assim, volto a dizer, existe um compromisso. A CESAM tem que ter um compromisso com essa cidade. A gente está cansado de ter que conviver com notícia, igual o vereador que falou. É Jacaraípe esgoto, é Manguinhos esgoto, todos os bairros têm esgoto. Mas na propaganda da Ambiental Serra é a cidade do esgoto tratado. Balela. Vamos falar a verdade, vamos vir aqui para essa CPI, mas vamos falar a verdade. Vereador Pablo. Bom dia. Quero, primeiramente, perguntar ao depoente, né, essas questões de multas, né, ao qual tem tanto relacionado. Antes das perguntas, Douglas, quero, primeiramente, intensificar e parabenizar, não só em meu nome, mas em nome de toda a nossa população, a esses 3 tocantes aí
né, dessa CPI, nosso presidente Anderson, que tem se dedicado muito a fim de ajudar a solucionar os problemas, né, onde vocês usurpam a todo momento da nossa população, Douglas. Talvez sem consentimento, né, penso que o Justino Brunelli, né, qual é o presidente, tenha toda a coerência de defender e trazer aqui, né, junto a você, seu advogado, só que só este ano, Douglas, foram 3,5 milhões. Vocês já pagaram à prefeitura mais de 125 mil esse ano, correto? Só que esse dinheiro não reembolsa a nossa população. E aí, eu quero reiterar mais uma situação, Douglas, que me preocupa muito, né? Vocês têm 25 milhões pagos a Cariacica, Vitória e Serra, correto? No ano de 2018 para cá. São 25 milhões em multas, né? E aí, reitero mais uma vez, a nossa população paga 80%, nosso empresário paga 100%, nosso empresário só paga e paga, só vê o valor que sai do seu bolso. O valor de ser contemplado, e aí eu não reitero aqui, nem trago aqui para os senhores, a questão de se está fazendo, se não está, porque o governo mandou 70 milhões para vocês, exato? Exato, Douglas, 70 milhões de investimento do governo, né? Que diz o governo que mandou para vocês. Então, vocês estão com 70 milhões para investir, né? Tem aqui todos os locais aqui, dentre Manguinhos e outros. E eu tive a convite do Elias, que é um representante lá, e está na causa também, há um bom tempo, para visitar o córrego da Irema, né? Tive lá, o Anderson teve lá, um rapaz muito sensato ali, muito educado, só que nessas citações, né, eu vi ali o córrego despejando esgoto a todo tempo, o dia todo dentro da praia, né, e aí ele não teve como me dar resposta, sabe, Douglas, e a população está cansada de só pagar, Douglas, a nossa população paga caro para tanta situação, e pagar por um esgoto, e receber um esgoto lixo, que é um lixo o tratamento, esgoto, água, barro que chega na casa do povo. Só que o povo não sabe procurar vocês, Douglas. Hoje vocês estão tendo contato aqui com as eminências da população. Os vereadores que estão presentes aqui fazem um contato diário com a população sabe nos procurar. Só que vocês estão escondidos atrás da casa de vocês, escondidos atrás do escritório de vocês, e o povo não vê vocês. O povo não consegue reclamar diretamente aos senhores. Então, queria que o senhor esclarecesse essa questão de tanto esgoto sendo jogado nas nossas praias ali, e eu fui lá e vi pessoalmente, né, e pedi que o Anderson trouxesse as respostas desse local, porque nem ele conseguiu trazer para nós retorno até agora. Então, queria que o senhor explicasse a questão das multas, né, tanta multa, esse investimento que vocês tiveram de mais de 70 milhões, e o porquê continuar usurpando da nossa população, né, esse dinheiro de 80% e 100%, ao qual a população não tem como nem se defender, Douglas. Queria que o senhor citasse isso aí para mim. Bom dia, vereador. Com relação... Vereador Pablo Muribeca. Ô, Pablo, com relação... Irema Laripe, né? Com relação ao córrego Irema e córrego Laripe, o que ocorre ali é uma situação já um pouco delicada que a prefeitura tem conhecimento, nós já fizemos várias reuniões, se não me falha a memória, até com o vereador Anderson, numa visita de trabalho que ele fez junto com a equipe dele, Ambiental Serra, se não me falha a memória, no começo do ano, no ano passado, a gente tratou sobre o córrego Irema e córrego Laripe. Ali o que tem são algumas ocupações irregulares, que na época foi feito aquele conjunto habitacional pela prefeitura ali para desmobilizar aqueles moradores ali que estão ali não por quererem estar ali, mas por falta de opção, por questão da pobreza mesmo, enfim. Então, essas pessoas jogam esgoto diretamente no córrego. Nós, inclusive, em conjunto com a prefeitura, a gente está estudando uma situação, porque ali o correto era o quê? Era retirar aquelas pessoas, dar uma moradia para elas e tudo mais. E isso, na época, não foi feito. A CESAM, ali, inclusive, é uma área de proteção ambiental chamada APP.
Então, a gente, até então, é uma área que, para ser implantada a rede ali, temos que ter uma autorização especial da Secretaria de Meio Ambiente e uma série de questões que envolvem. Então, nós estamos ali, sempre em conjunto com a Prefeitura, estudando essa situação do córrego Irema e do córrego Laripe, que vai desaguar lá na Praia de Manguinhos. E eu reforço que os bairros que circundam a região ali, eu não vou citar aqui porque para não errar, mas é Fiel Rosa ou alguns outros que circundam ali, eles têm uma cobertura muito grande de esgotamento sanitário. Significa o quê? Tem rede e ligação disponível para quase toda a população. Mas, mesmo assim, hoje no município de Serra, infelizmente, temos 15 mil unidades ou residências ou economias não interligadas à rede. Muito porque o vereador, inclusive, falou, né, vereador? Por falta de opção de recurso financeiro. A gente tem essa consciência. Tem coisas que são difíceis, as pessoas ali... E como isso não é algo contratual, a gente vai tentar fomentar de alguma forma, ou junto à prefeitura, fazendo algum fomento junto à comunidade, a Serra Ambiental, orientando a comunidade como é que eles fazem. Porque muitas vezes o esgoto está próximo, mas só quando são muitas interligações, o próprio morador, ele sendo orientado, de repente ali com 2, 3 metros de tubo, ele consegue interligar. Então, nós vamos tentar fazer essa intensificação desse fomento para agilizar isso aí, entendeu, vereador? Só um minutinho, vereador Pablo. Item 20.1.9. Aderir a campanhas educativas, informativas, operacionais e outras limitadas a áreas vinculadas à concessão administrativa em consonância de acordo com as diretrizes da CESAM. Item 21.1.10. Promover campanhas educativas, informativas, operacionais e de adesão ao sistema para o adequado cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato mediante aprovação prévia para a CESAM. Pergunto para o senhor, que é fiscal do contrato. A CESAM, o vereador Paulinho falou aqui que não está fazendo essa educação. A CESAM tem aderido, junto com a Ambiental Serra, a essas campanhas educativas, porque eu vou dar um exemplo para o senhor aqui. Todas as vezes que eu comecei a questionar a questão de CESAM e Ambiental Serra, aí lá na Assembleia Legislativa, durante uma audiência, falaram que meu bairro não tinha, que tinha rede de esgoto, mas que a população não havia feito adesão. Né? Uma obra iniciada em 2014, foi entregue recente, não foi feita nenhuma educação, não foi feito nenhum convite. E agora, recentemente, em junho, que esse comunicado começou a chegar na casa das famílias. Em junho. Ou seja, essa CPI já estava funcionando. Então, a partir do momento que esse comunicado chegou para os moradores, muitos começaram a fazer adesão. Aí eu pergunto para o senhor, isso está acontecendo nos demais bairros? Com frequência? O senhor que é fiscal do contrato? Douglas. O senhor pode me responder, senhor Douglas? A CESAM, junto à Ambiental Serra, tem um programa de responsabilidade social, ao qual tem diversos programas aqui, com diversas iniciativas. Isso aqui, inclusive, foi apresentado para a nova gestão municipal no começo do mandato. Tem programa chamado Afluente, Saúde, Nota 10. Mas responde a pergunta dele primeiro, Douglas. Ele fez a pergunta. Recicla óleo. Então, você não respondeu a pergunta que ele fez. Olha bem. A pergunta que ele fez, se o senhor está fazendo a campanha. Você pulou o assunto. Só para voltar. É isso que nós vamos estar falando. Sim ou não está? Sim ou não? Essa campanha... Senhor presidente. Senhor presidente, o advogado que está acompanhando o senhor Douglas quer fazer uma manifestação? Pode fazer. Ordem, só para a organização até do depoimento, no início da sessão foi lida a convocação, ele foi convidado como testemunha e prestou compromisso como testemunha, até para esclarecimento se haverá mudança para a oitiva como investigado, porque, quem perguntou foi o Anderson. Como Vossa Excelência falou, em prevaricação e falha da fiscalização dele, e aparentemente algumas perguntas agora estão sendo voltadas à atuação dele como fiscal e não em si
como testemunha do contrato, Tá, para entendi. esclarecimento, por conta... A questão da fiscalização, ele pediu prazo exatamente até para conseguir mandar adequadamente toda a documentação que demonstra como que é feita a fiscalização ampla, complexa, que tem verificador independente também envolvido, que é um terceiro que obrigatoriamente tem que emitir parecer. E só para, como Vossa Excelência falou no início também da sessão, né, da objetividade com relação às perguntas, só para não haver problemas dele em permanecer eventualmente em silêncio e pedir esse prazo para mandar por escrito no que for especificamente como possível investigado. Licença, Anderson, só um segundo. Questão da solicitação da defesa aqui, que não ficou muito bem compreendido o requerimento que Vossa Senhoria faz. Com relação ao fornecimento de outras informações... Não, a gente não está conseguindo Com relação ao fornecimento de outras informações sobre a fiscalização, que o senhor Douglas pediu um prazo para fornecimento, com relação aos esclarecimentos da concessionária, em relação às condicionantes e outros que estão em julgamento no Tribunal de Contas, como houve um questionamento sobre a atuação dele como fiscal, e até, né, estou que, eventualmente, a não atuação na fiscalização pode gerar reflexos, como prevaricação e outros exemplos do tipo, que, né, a posição dele na CPI pela notificação foi para ser testemunha, né, e não como investigado, e para vincular isso à eventual concessão desse prazo para ele mandar outras informações. A defesa, por exemplo, que está apresentada lá, ela é bem longa, e por isso que ele falou que há alegações da CESAM de aguardar a manifestação em julgamento final também para adotar medidas contratuais, porque também há muita alegação de que há ainda pendência de retorno do órgão ambiental com relação às defesas administrativas que foram feitas lá. Então, isso tudo é possível de ser trazido num prazo razoável, por meio da documentação necessária e com uma explicação bem esclarecida, e também essa necessidade de esclarecer as perguntas, se são a respeito de depoimento como testemunha ou se, eventualmente, o senhor Douglas está sendo inquirido como investigado pela fiscalização que ele tem que fazer sobre a Ambiental Serra. Senhor Matheus, né? Senhor Matheus, de fato, essa comissão especial de inquérito, ela presume, né, ela tende, sim, a respeitar a ampla defesa do contraditório sempre, né? Nós vamos, sim, aceitar, né, o prazo pedido por Vossa Senhoria, inclusive estipulando um prazo de 15 dias. É possível? Prazo de 15 dias? Quanto tempo? Os dias estão sendo computados corridos ou úteis aqui na comissão? Dias úteis. Dias úteis? Dias úteis. São dias úteis. Conta a partir de amanhã. Ok. Tá bom? Computado dias úteis, Vossa Senhoria 20 pode... dias úteis, Douglas? 20 dias úteis? Certamente nós tentaremos Fred? antecipar os prazos que a Sim, gente... pode ser. Vereadora Silmara? Ok, 20 dias úteis, Ok, é então isso? a CPI delibera 20 dias úteis, né, para informações. Mas, assim, a gente volta a dizer, respeitamos a ampla defesa do contraditório, mas está claro para nós, aqui, pelos documentos apresentados pelo órgão fiscalizador, quanto, né, o não cumprimento de diversas situações. Presidente, Só um minutinho para concluir, vereador Pablo, o debate que a gente tem feito aqui em relação às outorgas e os condicionantes. Só para deixar registrado, então, a CESAM ela tem conhecimento da falta de cumprimento das outorgas e das condicionantes. Não importa que tenha sido através do Tribunal de Contas, mas o relatório do Tribunal de Contas aponta para a questão do IEMA. Então, assim, só deixar registrado que a CESAM tem esse conhecimento da falta de não cumprimento das outorgas e das condicionantes. Isso é muito sério. Então, assim, a gente precisa fazer esse registro aqui. E já levantando o questionamento também, tanto para o senhor Douglas e o advogado que o acompanham, quais são os caminhos ou os encaminhamentos que a CESAM vem tomando para resolver essas questões, porque o não cumprimento de outorgas e de condicionantes é crime ambiental.
considerando que o efluente lançado nos corpos hídricos não tem sido tratado de forma satisfatória, nós temos aí nossos corpos hídricos poluídos. E a poluição é crime ambiental, não é isso? Então, assim, fazer esse registro, e aí, obviamente, também respeitando o prazo de 20 dias, mas deixar muito claro que essa CPI teve essa constatação da falta de cumprimento das outorgas e das condicionantes apontadas pelo IEMA. Excelência. Posso concluir aqui? Posso só finalizar com a vereadora Elcimara? A vereadora citou que o IEMA encaminhou um novo relatório diretamente para a comissão. Esse a CESAM não teve acesso até então. Se for possível ter vistas e cópia hoje ainda, antes de retornarmos, isso... Sim, é possível. É possível. Vereador Pablo? Posso concluir aqui? Pode concluir. Douglas, eu fiz algumas perguntas, Douglas, e eu vi que você se direcionou ao código do IEMA. Só que essas respostas, Douglas, a população pobre, como você citou, você como testemunha aqui, né, não como interrogado, como o advogado acabou de falar, mas o senhor, como testemunha, deveria nos trazer aqui uma lucidez, né? Qual é de testemunho de lucidez que eu digo? De trazer a realidade para a população, porque a população pobre não tem culpa. A culpa é da prefeitura e a culpa é de vocês. Se está daquele jeito, está correndo esgoto o tempo todo dentro da praia, a culpa é de vocês devem assumir por isso. E eu quero reiterar mais uma vez, Douglas, que as multas a qual a prefeitura dá a vocês, a prefeitura vai lá e multa. Essa multa não é reiterada de volta para o bolso da população. Essa multa não chega no bolso da população. Essa multa só sai. Vocês estão pagando a multa com dinheiro do povo, cara. E aí, precisa-se ser revisto novamente uma nova estrutura para essa CESAM, para que vocês possam vir aqui suplementados e trazer para nós as verdades que o povo precisa ouvir. Porque está faltando dinheiro, Douglas? Eu acredito que dinheiro não está faltando. O que está faltando são pessoas mais capacitadas em certos setores, de realmente, não estou dizendo que não tenha pessoas capacitadas, mas que realmente ajudem a gente a tocar a nossa cidade. Porque se tem multa, não é só na Cidade da Serra. Se tivesse só na Cidade da Serra, Douglas, eu ia até falar assim, não, é só nossa cidade que está fiscalizando. Né, Anderson? Mas são multas dentro do nosso estado. Então, o erro não está em nós, o erro não está no munícipe, o erro está em vocês que não sabem lapidar o contrato de vocês, não sabem suprir o contrato de vocês. Corre lá esgoto o dia todo. Corre ou não corre, Douglas? Corre esgoto o dia todo ou não corre lá dentro da praia? Você como testemunha aqui, para que a população nossa esteja ciente que isso é uma realidade eminente. Corre ou não corre? Vereadores, vou pedir só a atenção de vocês agora, porque eu preparei algumas perguntas que eu gostaria de fazer, tá bom? Vitor, pode exibir para mim o vídeo da propaganda, fazendo um favor? Mas você não vai responder? PPP aqui na Serra, em 2015, o trabalho conjunto da Ambiental Serra com a CESAM ampliou de 58% para 90% o índice de cobertura de redes de esgoto. 60 mil novos imóveis foram conectados à rede, beneficiando cerca de 450 mil habitantes com melhor qualidade de vida, valorização imobiliária e proteção ao meio ambiente. Para atender ao aumento da cobertura da rede de saneamento, as principais estações de tratamento de esgoto na Serra vêm recebendo investimentos significativos. A estação de Manguinhos é a maior da cidade e possui um dos mais modernos sistemas de tratamento de esgoto no Brasil. Após passar por um processo de ampliação e modernização, a estação será a mais eficiente do Espírito Santo. De 2015 até 2020, a infraestrutura do esgotamento sanitário aqui na Serra é representada por números expressivos. 255 milhões em investimentos, 21 estações de tratamento de esgoto, 1 bilhão de litros de esgoto coletados e tratados por mês, 177 estações elevatórias de esgoto, 1.100 quilômetros de rede de esgoto em operação e 60 mil novas conexões. Para alcançar a meta de universalização do sistema, a Ambiental Serra
vai construir cerca de 220 quilômetros de novas redes coletoras. Mas nem só de coleta e tratamento de esgoto vive a Ambiental Serra. Com muita responsabilidade social, a Ambiental Serra mantém um diálogo aberto e permanente com as comunidades, ouvindo as demandas dos moradores e construindo laços sociais para trazer melhorias para toda a cidade. Por que o trabalho da Ambiental Serra é importante? Porque além de valorizar a qualidade de vida da população, valoriza os imóveis, valoriza o turismo e ainda contribui para a qualidade do meio ambiente, melhorando o meio ambiente. Tá ok, Vitor? Nosso maior... Tá ok, Vitor. O vídeo é bonito demais. A propaganda, a publicidade, ela é maravilhosa. E essa ET que é usada aí é a ET de Manguinhos. ET essa que, conforme o documento que eu tenho em mãos aqui, deveria ter sido entregue a ampliação dela no ano de 2015. Ano de 2015. O senhor confirma isso? A ampliação dessa ET ela deveria ter sido entregue em 2015. O senhor confirma? Só reformulando a pergunta. A ET, Estação de Tratamento de Manguinhos, a ampliação dela deveria ter sido concluída pela CESAM até dezembro de 2015. O senhor confirma isso? É dezembro de 2015, com um ano a mais de prazo para dezembro de 2016. Ok, sim. Nós estamos em 2021. Sim. 2021. A ampliação dela não foi concluída. Essa ampliação é de responsabilidade da CESAM. Isso. Foi um dos compromissos colocados em contrato que a CESAM deveria entregar esta ET ampliada. Essa obra está em andamento pela CESAM. Ok, mas no prazo previsto, a CESAM cumpriu? Não, no prazo previsto com a PPP, não. Ok, não cumpriu o prazo. Não. E não cumpriu o prazo e também, conforme o documento do IEMA, também não está cumprindo a outorga. Não cumpre prazo, não cumpre a outorga, né? Mas, para publicidade, para propaganda espalhada na cidade, o esgoto está tratado. Eu tive dificuldades de ver, meu querido Douglas, na propaganda eu não vi que a ampliação está atrasada e eu também não vi que a outorga não está sendo cumprida. Não vi aquilo na publicidade. A população também não viu. É isso que está nos movimentando aqui dentro dessa CPI, senhor Douglas. Porque o que está sendo passado para a população não é a realidade. Não é a realidade. São prazos que estão previstos em contrato que não estão sendo cumpridos. E aí coloca para a gente, para exibir ali para vocês, vereadores. E aí fala-se na propaganda de a universalização. O que é universalização? É implementação de rede. É colocação de rede para a população, ou seja, coloca a rede, como o vereador Rodrigo falou aqui, passa a cobrar da população o recurso, né? A preocupação é essa, mas melhoria e qualidade na ET, ampliação, nada. Aí, passa para a população que a universalização tem sido feita, está sendo cumprida. Mas o próprio Tribunal de Contas apontou, que, está ali naquele documento, desce um pouquinho, só para a gente poder ver ali. O Plano Municipal de Saneamento Básico, que é o que a empresa deve cumprir, tanto a empresa quanto a CESAM, eles têm que cumprir o Plano Municipal de Saneamento Básico, previsto na lei, se eu não me engano, 4010 de 2013. Não é isso? Com a lei 4010 de 2013. Tem que cumprir os indicadores ali. Aí fala que no ano de 2020, a universalização teria uma meta de 89%. Sobe aí agora para mim. Desce, perdão. O quadro de cima. Só que lá em cima, no ano 6, que é o equivalente a 2020, a universalização ficou em 84%, porque é o que estava previsto no contrato da PPP. Aí agora eu pergunto aos senhores,
Segue-se o que está previsto no contrato ou na legislação do município? E aí? O que o fiscal da PPP tem a me dizer? Segue o que é pressuposto contratual ou a legislação do município? Com relação aos planos municipais de saneamento, historicamente foram feitos pela UFF, Universidade Fluminense, pela UFS, pelas prefeituras. Todos os planos municipais, eles têm um prazo, eles tinham um prazo de revisão em torno de 4 anos. Esse prazo foi ampliado para 10 anos, para a revisão dos planos municipais, uma vez que, inclusive, muitos municípios do Estado brasileiro não havia nem feito esses planos. Então, esses planos eles são dinâmicos e eles são feitos justamente para ser atualizado. O plano de serra, a gente já mantém contato com a prefeitura. Desde 2019, quando assumiu a gestão dos contratos de PPP, uma vez que o esgotamento sanitário é uma parte bem grande do plano municipal, uma vez que a água ela já é universalizada, nós fizemos todas as atualizações junto à prefeitura, e a prefeitura hoje tem uma comissão estabelecida pelo secretário Denícolo, junto da equipe deles, e nós estamos fornecendo todas as informações necessárias para que eles possam revisar o plano de acordo com o contrato de PPP, que é o que nós temos disponível hoje para o município de Serra. Da mesma forma, isso está sendo feito em Vila Velha, o plano lá está sendo revisado e também está sendo revisado em Cariacica. Por que eu citei somente esses 3 municípios? Porque são os 3 municípios que contam com a PPP. Então, o que foi possível na época fazer em termos de modelagem foi esses indicadores. E a fiscalização, inicialmente, ela preza por cumprir o contrato e busca, de todas as formas, atender ao máximo o plano municipal, mesmo que sendo em tratativas junto à prefeitura para fazer uma atualização, porque o plano municipal, em algum ponto específico, ele pode ter algum atraso, mas tem outros pontos também que foram adiantados, obras de água, a exemplo disso, o sistema de tratamento de Reis Magos, que foi uma obra antecipada na época em 4 ou 5 anos, conforme previsto no plano diretor de águas. Enfim, então isso aí é uma informação aí que... Quando o senhor fala que é dinâmico, o senhor prevê assim, a flexibilização do cumprimento, né? Só para poder ser claro aqui para essa comissão, vereadores, no edital, quando foi publicado o edital do contrato 034, ou seja, para as concessionárias aderirem ou não ao edital, o que dizia lá no edital? Item 2, edital de informação de licitação. 2.5, as proponentes são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, planos, especificações e regulamentações aplicáveis à concessionária e à concessão administrativa. Agora o contrato, isso era o edital. Agora o que fala o contrato? Contrato. Item 8, procedimentos para início dos investimentos e dos serviços. 8.2, o que fala? No prazo de 30 dias após a emissão de ordem de serviço de concessão, a concessionária deverá apresentar à CESAM o cronograma dos investimentos observados os parâmetros do plano de saneamento em vigor. Então, inclusive o próprio Tribunal de Contas fala, as leis elas têm que ser observadas no sentido estrito. Então, assim, aqui eu não entendo como flexibilização, como dinâmico. Aqui eu entendo que o indicador, a meta prevista no Plano Municipal de Saneamento tem que ser respeitada e tem que ser cumprida. Inclusive, essa resposta que o senhor está me dando aqui, não foi a resposta que os senhores deram para o Tribunal de Contas, não. Não foi a resposta que os senhores deram para o Tribunal de Contas. No sentido de flexibilização, de dinâmico, não foi essa a resposta. Então, assim, falo com o senhor, assim, se o senhor não quiser responder, se eu preferir ficar em silêncio, né? Ok. Mas, por gentileza, vamos nos ater, porque o senhor é fiscal da PPP.
O senhor não entendeu o contrato, não entendeu o edital, estamos fiscalizando o quê? Fazer uma pergunta, presidente? Pode fazer, vereador. Mas a antecipação de alguns itens inviabiliza outros pontos, como a ampliação de Manguinhos, por exemplo, está atrasada há 5 anos. Isso não é dinâmico? A obra de Manguinhos, ela foi recentemente reformada e ampliada pela Ambiental Serra. Foram investidos lá quase 12 milhões de reais, justamente para atendermos a principal condicionante ambiental acordada junto ao IEMA recentemente, de chegar a 13,5 miligramas por litro de DBO. Então, esses investimentos, a ET ainda está ainda chegando nesse ponto agora. A gente pode estar mandando novamente os laudos e tudo mais. Ela está em pleno funcionamento para chegar nesse atendimento da outorga. Inclusive, isso foi um requisito para que o órgão ambiental desse autorização para que a CESAM pudesse duplicar a estação, se ela não estivesse funcionando a contento. Então, isso foi feito um acordo junto ao AGE, que estabeleceu um prazo. A Ambiental Cariacica a Ambiental Serra fez os investimentos e a obra foi concluída e já está operando em condições satisfatórias. Presidente, eu poderia fazer uma fala em cima da sua fala passada? Pode. Desculpa que o vereador Fred fez uma pergunta agora. Não sei se foi contemplado, mas só um minutinho. Voltando no contrato, presidente, a empresa, assim, eu fico muito triste por não haver fiscalização nenhuma quanto a essa empresa. E agora, eu podendo participar aqui e ouvir algumas coisas do fiscal do contrato, me deixa mais triste ainda, que aí nós passamos a ver, a sentir isso, que há uma conivência em tudo isso que nós estamos citando. Nós não estamos inventando nada, nós estamos sentindo isso na pele diariamente. E quando eu vejo falar sobre contrato e a empresa CESAM, o diretor, buscar brecha no município de uma lei que está defasada, isso é muito triste para nós ouvir uma situação dessa. Porque, quando eles assinaram o contrato, eles assinaram em cima dessa lei. Eles não perguntaram se ia mudar lei, se ia mudar código, se ia mudar decreto, não. Foi em cima dessa lei. Então, nós ficamos tristes em ver que não há fiscalização em cima de uma empresa que vem acabando com a cidade, só pensa em tomar dinheiro do povo, não pensa num todo. O que a população está passando, pagando 80%, os comerciantes 100%, não está fiscalizando, e agora está procurando uma brecha, lá agora, acredito, nos órgãos judiciais, uma brecha que o município falou que uma lei está defasada e vai mudar os códigos. Então, isso me deixa triste e, com certeza, volto a reiterar, presidente, que eu acredito muito que vocês têm argumento e documento o suficiente para que esse contrato seja quebrado, com certeza. Pode falar, vereador Fred. Senhor Douglas, o senhor veio aqui, né, para falar a verdade. A questão de Manguinhos não ficou pronto. Eu fui lá e vi que ainda não ficou pronto. Então, assim, o senhor fala que já está lindo, está bonito, mas não ficou pronto ainda lá em Manguinhos. Eu estive lá, deve ter uns 20 dias. Só se ficou pronto de uma semana para cá. Só para eu poder terminar as minhas considerações, exibe para mim, Vitor, essa imagem que eu estou te enviando. Por favor, exibe para mim essa imagem que acabei de te enviar agora, tá bom? A imagem das espumas, Manguinhos. Olha só,
A ET de Manguinhos da publicidade, isso aí é o corpo receptor, ou seja, é o afluente ali que recebe a carga do efluente tratado, e aí nós nos deparamos com essa espuma, né? Muita espuma. Essa é a realidade, essa não é a da propaganda, tá? E aí é onde nós nos deparamos que quesitos, né, de outorgas não estão sendo cumpridos. Então, assim, essa, só para mostrar para o senhor aqui, tá? Isso aqui ali é a ET de Manguinhos. Aí, vem representante da Ambiental Serra e vem representante da CESAM e fala assim, morador de Cidade Continental, Praia de Carapebus, Lagoa de Carapebus, Praia de Carapebus, liga seu esgoto na rede. Aí, Vitor, exibe para mim as imagens lá do esgoto, nos bueiros. Olha só, isso aí foi feito no dia 18 de outubro. Essa rede foi recém-colocada e ela está obstruída. Ela está parada. Mas sabe por que está parada? Porque as bombas estão paradas. E aí, como que eu vou falar, como liderança, como vereador, para os meus moradores aderir a esse sistema que não funciona? E aí os senhores chegam aqui para os vereadores e falam que é a população que joga preservativo, que é a população que joga cabelo, que é a população que joga inúmeros dejetos, mas o próprio Plano Municipal de Saneamento fala também que não é só culpa da população, não. Que a questão da operacionalização do sistema também é um responsável por, muitas das vezes, haver falha, haver um extravasamento. Só que isso os senhores não falam. Os senhores não falam isso. Os senhores só falam que a população joga cabelo. Aqui, ó, item 18.2.1.4. Obstruções de ramais afirma que obstruções também podem ocorrer devido à operação inadequada de rede coletora. É o que está acontecendo ali. Operação inadequada, a bomba não funciona. Então, como é que o senhor quer que eu fale lá, morador? Faça adesão. E mais ainda, como que eu vou falar para o morador fazer adesão se lá a ET não foi ampliada, ela não suporta essa capacidade? É muito sério, senhor Douglas. O senhor é o fiscal dessa PPP. É sério. O que a gente está tratando aqui é sério demais. E tudo isso aí é do conhecimento de vocês. Tudo isso daí é do conhecimento de vocês. A cidade como a cidade da Serra, de mais de 500 mil de habitantes, que é a cidade da publicidade e da propaganda que vocês vendem para Deus e o mundo, da noite para o dia, vereador William, criaram o site, criaram Instagram, criaram o Facebook, criaram o YouTube, contrataram ex-jornalista de telejornal da TV Gazeta, contrataram digital influencer, estão investindo em esporte, tudo da noite para o dia. Mas por que não exibe isso para a população? É complicado. Senhor presidente, só concluindo a questão da ET de Manguinhos, senhor Douglas, a ampliação não foi feita, mas o senhor disse aqui que foram feitas melhorias, é isso? Apenas melhorias. Mas, diante das imagens que nós estamos vendo da ET de Manguinhos, você acha que essas melhorias foram suficientes para fazer o tratamento? Entendeu? Porque as imagens que mostram que as melhorias também não foram suficientes. A ampliação não foi feita, mas as melhorias também, o que nos parece, que também não foram suficientes para o tratamento desse esgoto, considerando que a população de Manguinhos vem sofrendo. O vereador Paulinho disse que não conseguiu nem tomar banho na praia nesse final de semana. Então, assim, as melhorias, de fato, elas não foram suficientes. Só para finalizar aqui, exibe o quadro para mim de preços, por favor. Os preços, olha lá. O que fala ali, vereadores? Durante a PPP, nós temos ali 30 parcelas. 30 parcelas. Existem alguns valores que são pagos fixos e outros que, conforme o cálculo que agora não me ouso falar. Mas existem 30 parcelas fixas. Primeira parcela, dá uma olhadinha, sobe lá para mim. R$ 23.249.624,37. Segunda parcela, 35 milhões. Terceira parcela, 42 milhões.
Quarta parcela, 26 milhões. Quinta parcela, 29 milhões. Sexta parcela, 28 milhões. Ou seja, o montante maior estão nas 6 primeiras parcelas. O Tribunal de Contas fala, conforme a auditoria, que os investimentos nas ETs e melhorias deveriam ter sido feitos nos primeiros 6 anos iniciais. Gostaria de perguntar para o senhor, por que não foram feitos? Isso aí também, eu vou estar mandando a resposta juntamente com as outras em 20 dias, que é uma parte da defesa nossa já junto ao tribunal. Ok? Mas isso é uma pergunta simples, seu Douglas. O senhor é fiscal do contrato. Isso aí são parcelas fixas. O contrato, ele não determina que seja feito investimento A, B ou C. O contrato ele é fiscalizado em cima de indicadores de desempenho, de segurança de ET, de ampliação de cobertura, de tempo de atendimento e de outros diversos, que somam 20 indicadores, que, inclusive, nós contamos com um contrato de um verificador independente para aprovar os finalmente da medição trimestral que é fechada. Que todos os indicadores eles são fechados trimestrais, que afeta ou não a medição das parcelas, que aqueles valores são anuais. Aquilo dali, cada valor daquele é dividido em 12 parcelas. Mas o senhor reconhece, então, que a empresa recebeu, nos 6 primeiros anos, os maiores montantes, né? Ela recebeu o que está ali. Ok. É o que foi feito conforme a modelagem estudada por uma empresa que fez os estudos lá nos anos de 2010, 2012, se não me engano. Ok. Aí o Tribunal de Contas, vereadores, fala o seguinte: assim, grande volume dos recursos deveria ter sido empregado nos anos iniciais, em ETs, reversões, desativações e parte de desapropriações, para que o sistema de esgotamento sanitário da Serra atendesse o quanto antes a todas as exigências legais, deixando de causar impactos negativos no meio ambiente, que é o caso da ET, vamos colocar de Manguinhos, Ferrosa e tantas outras. Se os investimentos tivessem sido feitos em melhoria, talvez a realidade da legislação seria outra. Entretanto, até o momento não foram realizadas melhorias significativas, sendo mantido em sua grande maioria o sistema de tratamento antigo, que, como demonstrado, não atende satisfatoriamente às exigências ambientais mínimas. Ou seja, a CESAM pagou antecipadamente por um investimento, visando quanto antes a adequação do sistema de tratamento de esgoto sanitário da Serra à legislação ambiental. Entretanto, ainda não foi realizado, mesmo já tendo decorrido 7 anos do início do contrato. Para finalizar, destaca que o atraso na realização dos investimentos necessários, apesar de ser prejudicial no meio ambiente, é benéfico financeiramente para a concessionária, pois ela está recebendo recursos antecipadamente, podendo os aplicar em algum outro investimento e receber dividendos, juros por isso. Quem está lucrando com isso? Vai responder? Quiser responder? É o que eu falei novamente. O contrato de PPP, ele existe um documento que está no site da CESAM e foi disponibilizado para essa comissão, chamado Solução de Referência. Então, todas as PPPs, sendo ela de saneamento, de iluminação pública ou qualquer outro tipo de contrato dessa natureza, o órgão que licita, neste caso foi a CESAM, ele é feito uma solução de referência. É feito um orçamento estimativo e, dentro desse orçamento estimativo, a empresa que tem todos os conhecimentos e habilidade para fazer a chamada modelagem e o plano de negócio, ela cria este documento, que é o documento que vai balizar o órgão público para licitar uma PPP. Quem participa da licitação e é o vencedor da licitação, ele tem que cumprir os indicadores de desempenho. Então, esses indicadores de desempenho, eles são fiscalizados mensalmente, fechados trimestralmente pela fiscalização. E eu gostaria também aqui de deixar claro, logicamente, a reunião está assim, um pouquinho acalorada, falar que nós da CESAM estamos aqui à disposição... O senhor me desculpa, senhor Douglas, me desculpa, eu vou cortar a fala do senhor, porque o senhor não está respondendo a pergunta.
O senhor não está respondendo a pergunta. Presidente, deixa eu fazer uma fala em cima dessa fala do senhor. Nós questionamos agora o não cumprimento do contrato. E o senhor Douglas, o fiscal do contrato, fiscal da CESAM, que deveria estar fiscalizando essas obras que vêm acabando com a nossa cidade, fazendo um serviço de péssima qualidade, um desserviço à nossa cidade. Não cumpre, não fiscaliza, mas quando se fala em recurso, aí fala que dentro do contrato não foi cumprido, mas eles estão esperando uma legislação nova que mude algumas leis, alguns decretos, e agora, quando se fala em recurso, sim, aí teve uma licitação, aí vai ser cumprido. Então, aí eu falo que há realmente uma conivência, e isso é muito sério. Quando se fala em recurso, tudo é cumprido. À risca, dinheiro não falta. Recurso não falta. Porque o senhor pode ter certeza, quando não ligaram as redes de esgotos nas casas, nas residências, e hoje se cobra, é para tomar mais dinheiro da população. Que o meu bairro, lá onde eu moro há 41 anos, Carapina Grande, foi o primeiro bairro. Lá eles ligaram. Sabe por que eles ligaram, presidente? Porque eles precisavam que o dinheiro voltasse. Hoje está tranquilo, porque os que eles já recebem já é um absurdo. É um absurdo. Então não faz diferença ligar ou não ligar. Então eles querem cobrar mais caro, que vão cobrar a ligação da população. Então eles só pensam em tomar. Hoje eles não estão tirando mais o pelo do carneiro, não. Eles estão tirando o couro. Eles estão acabando com a população. Então, volto a falar. Eu sei que essa comissão tem feito um trabalho muito sério, mas nós temos provas, vocês, pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito, vocês, vereadores, têm prova suficiente para quebrar esse contrato. Senhor Douglas, por falar em contrato, né, não cumprido, qual a previsão da instalação da ET de Jacaraípe? Porque, pelo contrato, já deveria estar sendo implementada, ou, pelo menos, com a liberação ambiental. Assim, você tem uma resposta para nos dar? Nós mandamos para a comissão o cronograma de obras referente às ETs. Aí consta nos autos aqui. Ok, os senhores mandaram assim um cronograma de obras, a gente recebeu aqui a documentação da compra do terreno, ali na Audifas Barcelos, tudo isso a gente recebeu. Agora, a pergunta que fica para a gente assim, existe um estudo de viabilidade sobre a questão da possibilidade daquele corpo receptor? Porque, olha só, a previsão é o seguinte, você reduzir 21 ETs, né, para 8 ETs, que é isso que prevê o Plano Municipal de Saneamento Básico. E a ET de Jacaraípe vai ser uma delas. Uma vez que você reduz o número de ETs, aquela ET que existe, ela passa a operacionalizar com uma capacidade maior. Existe um plano de viabilidade sobre a questão que observa a possibilidade daquele corpo receptor ali, que provavelmente é aquela lagoa ali, próxima ao rio Jacaraípe, que agora me falha a memória, o nome da lagoa, a possibilidade daquele corpo receptor receber essa altíssima carga de efluente tratado? Já foi feito esse estudo? E se essa outorga não for dispensada? Qual que é o plano estratégico da CESAM? A CESAM também já pensou nisso? Esse é um assunto que está sendo conduzido pela área de projetos da Serra Ambiental, e é um assunto que, em breve, eles vão apresentar para a CESAM e protocolar na AGER, que é a responsável pelas outorgas. Posso fazer, Presidente. Senhor Douglas? O vereador Fred vai encerrar, tá, vereadores? Quem paga esse recapeamento asfáltico é a prefeitura ou é a CESAM?
todo recapeamento proveniente de serviços executados sobre rede coletora de esgoto, quem faz o pagamento é a Serra Ambiental, a Ambiental Serra. É responsabilidade deles. A CESAM não paga diretamente recapeamento. A CESAM paga a parcela variável em cima do metro cúbico de esgoto tratado. E essa parcela é que remunera todos os serviços prestados, desobstrução, caminhão jato-vácuo, recapeamento, construção de PV, reparo de tampa, e por aí vai. A gente está encaminhando para o final, né, senhor presidente? A nossa oitiva, só reafirmando aqui alguns encaminhamentos, muito importantes, os 20 dias, né, de prazo que a gente está dando aqui para o envio do relatório com relação ao cumprimento das outorgas e condicionantes, registrando mais uma vez aqui, senhor Douglas, que o que nós conseguimos aqui verificar, né, senhor presidente, e aí a partir do relatório, tanto do Tribunal de Contas, mas o relatório do IEMA, que aponta isso, é o não cumprimento das condicionantes das outorgas, o que é muito sério, porque o não cumprimento dessas condicionantes, dessas outorgas, significa que os nossos corpos hídricos estão sendo poluídos, e se os nossos corpos hídricos estão sendo poluídos, nós temos um crime ambiental sendo praticado na Serra. Então, crime ambiental, isso é sério, isso é passivo de punição, isso é passivo, obviamente, de quebra de contrato. Então, assim, registrar isso aqui, o que está sendo constatado por esta CPI é um crime ambiental que vem sendo cometido na Serra. Não vamos falar nem das outras questões, de asfalto, de recapeamento, eu sei que é sério também, mas com relação ao crime ambiental, isso é muito sério. Uma outra questão que foi muito importante aqui, que ficou claro para essa CPI, que a CESAM, ela tem ciência, sim, do não cumprimento das outorgas. E aí, obviamente, o advogado aqui, o doutor Matheus, ele fala com a preocupação, porque o senhor Douglas está aqui na condição de testemunha e não de interrogado, mas não tem como essa CPI não constatar que está havendo uma prevaricação, considerando que a CESAM tem ciência, considerando que a CESAM tem informação do não cumprimento das outorgas, do não cumprimento das condicionantes. E, bom, obviamente que a gente ainda vai estar esperando o relatório, mas eu gostaria de receber um relatório que, de fato, a CESAM tem feito o seu papel de fiscalizar e de cobrar e de fazer os encaminhamentos necessários para que as outorgas sejam cumpridas. Então, esse registro é preciso deixar claro aqui do não cumprimento das outorgas, do não cumprimento das condicionantes e do crime ambiental que vem sendo praticado nos nossos corpos hídricos na Serra. Mas, no mais, encaminhando para o encerramento, o presidente agora vai fazer o fechamento e agradecer aos vereadores, trabalhadores que participaram desse processo nosso, dessa oitiva. Agradecer também o comparecimento do senhor Douglas, do advogado, e quebrando o protocolo, depois que eu reconheci uma colega aqui, a Desirê, cabelo curto, a gente fica sem reconhecer, né? Mas depois que ainda de máscara, tá bom? Mas bom ter você aqui, tá bom? Receba o nosso abraço, nosso carinho, tá bom? Só para finalizar, o vereador Paulinho. Muito obrigado, presidente. Em decorrência do brilhante trabalho, quero parabenizar o trabalho da CPI, de todos os membros, né? A gente vê que vários pontos do contrato não estão sendo cumpridos, isso já foi comprovado aqui pelos senhores vereadores, que estão à frente do trabalho dessa CPI. A gente também nota que não cumpre o contrato, isso já é fato, não recuperam os estragos feitos, né, na nossa cidade. A minha pergunta senhor Douglas, o senhor recomenda a atuação dessa empresa em outros municípios do Estado? O senhor recomenda, mesmo vendo tudo isso e essa falta de cumprimento, essa devastação na nossa cidade, o senhor recomendaria a atuação da Ambiental Serra em outras cidades do Espírito Santo? Ô, vereador, isso é uma resposta assim, um pouco até meio que interpessoal, porque
com base no contrato e na gestão contratual que a gente faz, a gente tem instrumentos para fazer pagamento, tem instrumento para punição, temos instrumentos de relatório, de prestação de contas. Hoje nós somos fiscalizados pela ARSP, pela Câmara da Serra, mas, senhor, me pelo desculpa, Ministério Público. Mas não está sendo cumprido, a gente viu aí, a ET que era para ter sido construído em 2015, não foi. Vários termos do contrato não está sendo cumprido. Vereador, o senhor Douglas fala que é fiscalizado pela ARSP. A ARSP apontou, só para o senhor ter ideia, essa comissão especial está estudando muito, tá? Sabe, senhor? Esses vereadores, muito. Só para você ter ideia, foram identificadas 123 constatações em 2018. 123 constatações por parte da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo, a ARSP. Foram respondidos, né? Foi encaminhada a CESAM respondeu alguns, né? Porém, a própria ARSP, ela não deu parecer de outras respostas que a CESAM deu até os dias atuais. Ou seja, desde 2019, a ARSP também não responde. Então, eu acho que também agora, né, quem sou eu aqui para poder emitir juízo de valor em relação à ARSP, mas eu acho que o próprio Ministério Público também tem que começar a acompanhar a agência reguladora, que é quem faz essas notificações aos senhores. Porque sequer alguns pareceres foram concluídos. Pega o exemplo, por exemplo, dessa ação elevatória de esgoto bruto da Europa. Foi notificada, a CESAM apresentou a defesa, mas até o exato momento, lá no site da ARSP, não existe um parecer técnico por parte da empresa. Isso de 2019, até o tempo atual. E tudo lá tem prazos rigorosos previstos que devem ser seguidos. Então, eu acho que também, dizer que é fiscalizado pela ARSP, eu acho que agora até o Ministério Público também deveria começar a observar também essa agência reguladora, que é quem faz essa fiscalização. Entendeu? Por fim, encerramos dizendo que, a partir do instante em que essa CPI do saneamento intensificou os seus trabalhos, a cidade foi invadida por uma enxurrada de publicidade e propaganda veiculados em horários nobres de TVs, em outdoor, busdoor, espalhados por toda a cidade. O investimento em marketing ambiental Serra e CESAM tem sido pesado, que da noite para o dia criaram sites, se inseriram em diversas redes sociais, tais como Instagram, Facebook, YouTube, contrataram ex-jornalistas de telejornal para apresentar vídeo e usam até de digital influence atletas e lideranças comunitárias. Enfim, o marketing é pesado. O marketing é muito pesado, tendo em vista o que se acompanha na cidade da Serra. Retrata uma cidade livre de esgoto correndo a céu aberto, de córregos contaminados, de rios contaminados, lagoas e praias que a população não pode utilizar e da má qualidade de serviço prestado. Hoje, um cidadão comum que paga R$100 em taxa de água terá que obrigatoriamente pagar R$180, tendo em vista a taxa de esgoto, no momento em que a população está frágil do ponto de vista econômico. É isso que está acontecendo. Ou seja, mesmo sem poder gastar, o serrano tem pago um alto preço para, no fim, saber que o seu esgoto não está sendo tratado e não atende à legislação ambiental. Para poder encerrar, nós estamos diante aqui, senhoras e senhores, não apenas de descumprimento de preceitos ambientais, estamos aqui também diante de descumprimento de preceitos previstos no próprio artigo do Código de Defesa do Consumidor, onde o serviço que não está sendo prestado de qualidade, né, também prejudica ao consumidor que paga por isso. No fim, encerro os trabalhos, agradeço a presença do senhor Douglas aqui presente, dos senhores advogados e todos os servidores da empresa CESAM, e, porém, convoco a sessão para a próxima, que será regimental. Muito obrigado.